música, jornalismo, variedades. Você, no ar Manhã do Ouvinte. Manhã do Ouvinte, entrevista. São 8h38 da manhã, iniciando então a entrevista da sexta. Nós já tivemos aqui o capitão Ramon e agora o Glauco Macedo está com a gente. Ô Glauco, bom dia, que bom recebê-lo novamente aqui. Bom dia, Luiz. Bom dia ao Marcelo, ao João Pedro, ao colega novo que está aqui também, pessoal da técnica, Jorge. A Larissa, que sempre nos traz aí a água, nos recebe tão bem. E um bom dia especial hoje, Luiz, se é que me permite, aos servidores públicos. E no meu caso, e em especial, aos servidores públicos da Prefeitura de Manhuaçu, dos quais eu faço parte, pelo seu dia, pelo Dia do Servidor. Meus parabéns. Isso é muito bom, né? Essa valorização do trabalho do servidor público e essa lembrança que o Glauco traz nessa manhã. O Glauco, a gente tem falado aqui, semana passada a gente abordou a questão, né, de práticas abusivas nessa relação fornecedor-consumidor. Trabalhando esse tema para alertar os nossos ouvintes, né, que estão aí acompanhando, né, o nosso público que está acompanhando o programa agora, justamente para que ele possa se precaver e ficar mais atento. Você trouxe, inclusive, hoje um artigo específico, né? Sim, Luiz. Dando continuidade, então, à nossa abordagem, essa transmissão aqui de informações acerca das práticas abusivas que são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor ao fornecedor, né? Hoje nós falaremos um pouquinho, Luiz, sobre o artigo 39, o inciso 4, lá do Código de Defesa do Consumidor, que ele diz o seguinte: prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde e condição social, para vender-lhe produto ou serviço. Então, muito interessante, né? Esse é o artigo. Esse é o artigo. Agora, explicando, né, detalhadamente para o nosso público esse artigo. Você falou aí de fraqueza, falou de saúde, tem idade, ou seja, vulnerabilidade daquele que vai fazer uma aquisição. Explica melhor para a gente, mais detalhadamente. Pois não, Luiz. Este comando do Código de Defesa do Consumidor, ele tem como escopo, ele tem como objetivo proibir, coibir essa prática deste aproveitamento por parte do fornecedor dessas vulnerabilidades. Em especial, Luiz, nas compras por impulso, nas compras onde não se tem o tempo suficiente para o discernimento do consumidor. Uma compra por impulso seria: a pessoa chega e te oferece um produto, de repente você nem está precisando daquele produto, mas é tão bem feito o marketing naquele momento ali, e você acaba, sem perceber, rapidamente adquirindo um produto que depois você pode pensar assim: poxa, eu nem precisava. É isso? É isso mesmo, é exatamente isso. E algumas pessoas, quer dizer, todos nós estamos sujeitos a essa vulnerabilidade, mas algumas pessoas, elas estão ainda mais. Em um ambiente comum, em um ambiente onde se tem um consumidor padrão, digamos assim, essa prática ela já é ofensiva. Agora, quando o consumidor é, por exemplo, um idoso, e o idoso aqui, de acordo com o Estatuto do Idoso, são as pessoas com mais de 60 anos, aí o dever, ele não é mais do consumidor de ter essa atenção. Pelo contrário, é o fornecedor que deve tomar todos os cuidados, esclarecer todos os pontos, para só assim, depois de tudo muito explicado, poder concretizar essa venda. Se ele não faz dessa maneira, essa venda é considerada uma prática abusiva, é considerado um abuso de direito e, portanto, um ilícito que pode ser anulado e ainda sujeito à reparação pelos danos morais ocasionados àquela vítima, o idoso. Muito interessante, né? Quando o legislador pensou em tudo isso aí, né? Porque, de repente, a pessoa, na sua ignorância no sentido de não saber, de não conhecer, né, de não estar apto com as informações todas, eu estou vendo até com a dificuldade de assimilar, aí o fornecedor, aquele que está vendendo, tem que oferecer todas essas informações com a maior clareza possível, para depois concretizar a venda
para não incorrer nessa venda abusiva, não é, Glauco? A sua explicação, Luiz, como sempre, brilhante. Você resume como ninguém o que nós estamos tentando transmitir aqui. É a clareza, a paciência no momento em que se vende. Ele não pode se aproveitar dessa ignorância, dessa falta de compreensão do consumidor para concretizar de uma forma rápida e ágil aquela venda. Sim. Inclusive, você já falou aqui, e eu gostaria de reforçar novamente, que a pessoa nessa situação, né, idoso, talvez debilitado por um problema de saúde, talvez uma pessoa que não tenha um conhecimento mais geral, né, daquilo que é necessário para fazer uma aquisição dessa, importante é que quando ela for fazer a compra, que ela leve alguém consigo, né, para que a pessoa possa ouvir, talvez explicar. De repente, o vendedor, o fornecedor, não consegue se fazer entender para aquela pessoa, mas para um outro sim. Então, explica. Então, isso aí tem que ser feito com muito tempo, com muito cuidado, com muito respeito, até com muito carinho e, acima de tudo, com muita responsabilidade. Então, eu penso, Glauco, que o fornecedor, ele tem aí a sua participação sim, mas a pessoa que vai adquirir também tem que ter essa esperteza, né, no sentido de não ir sozinha, né? Luiz, a dificuldade é justamente essa, né? Porque no caso dos idosos, que são o público considerado hipervulnerável, ele tem também o problema, Luiz, que é o problema da solidão. Sim. Por vezes os idosos, eles já não têm nem mais os seus parentes, os cônjuges, vivem de uma maneira muito isolada. E aquele vendedor, naquele momento, ele é a companhia que ele tem. Sim. Então, ele cria um mecanismo de empatia e ele aceita e ele compreende e ele vai em frente a tudo que aquele vendedor propõe, até para que crie um ambiente de sinergia, de amizade e que supra essa carência natural que as pessoas que nós todos temos. A gente conversava aqui, Glauco, até sobre um produto específico, né? E fazem-se promessas maravilhosas, por exemplo, sobre colchões, né? Bate na porta da pessoa, faz uma ligação, né? E começa a conversar, vai envolvendo, um colchão milagroso que cura tudo, né? Ô Luiz, é um caso emblemático, inclusive foi julgado recentemente, o caso de uma almofada, Luiz. Almofada? O vendedor é aquele estilo de venda de porta em porta, é muito importante, porque leva o serviço, claro. às pessoas. A gente não questiona isso, de né? forma alguma. A gente sempre diferencia, não é porque o vendedor de porta em porta que ele é uma pessoa que vai se aproveitar de alguém. Não, a grande maioria, pelo contrário, é formado por pessoas honestas e devem ser, sim, recebidas. Agora, sempre tem, né? Em qualquer profissão. Então, o vendedor, ele se dirigiu a um idoso, neste caso, um idoso de 81 anos. E o idoso informou a este vendedor que ele fazia um uso de diversos medicamentos, sabe? Por um problema de hemorroidas, Luiz, sabe? E o vendedor estava vendendo um colchão e uma almofada. E essa almofada seria uma almofada milagrosa, que dispensaria o uso dos medicamentos. Olha só, que absurdo. Um absurdo, e o consumidor de 81 anos acreditou plenamente no que foi dito, comprou a almofada e suspendeu o uso dos medicamentos. Isso é gravíssimo. O resultado, né, nós sabemos qual é. Ele foi ludibriado, foi enganado e ainda teve reflexo em sua saúde. A justiça, nesse caso, agiu de uma maneira firme, anulou a venda e condenou o fornecedor à indenização por danos morais. Então, a consequência, né, de uma venda mal feita, com uma intenção simplesmente do lucro, inclusive colocando em risco a saúde da pessoa, né? É justamente o que o Glauco disse anteriormente, né? A pessoa vive numa situação, talvez até de uma solidão muito grande e acaba caindo nesses golpes, porque, na verdade, não deixa de ser um golpe, né? É um golpe, está havendo ali uma relação comercial, mas é também um golpe que está sendo aplicado. Sobre esse tipo de venda, o que a gente pode citar mais, Glauco? O que nós percebemos também, e aí aqui diretamente no PROCON, Luiz, é a questão dos créditos consignados. Sim. De forma alguma, também, né, sempre tendo esse cuidado para não criminalizar algo que é lícito, algo que é correto, a gente não está fazendo referência
à empresa de crédito consignado, que aguarda com que aquele cliente vá até o seu estabelecimento, ela anuncia, o cliente se dirige já com toda aquela perspectiva de contratação. Sim. Não é isso. Mas é normalmente... Isso é o livre comércio, né? É o livre comércio e é salutar, né? Ele deve ser, inclusive, estimulado. Agora, existe também o intermediador, que por vezes, Luiz, são coisas inacreditáveis o que a gente ouve ali no PROCON. Por WhatsApp, tá? Eles entram em contato com o consumidor, que é normalmente beneficiário do INSS, ou seja, o consumidor aposentado, e oferecem coisas milagrosas, créditos miraculosos, e às vezes os ludibriam também, dizendo que é um direito que eles têm junto ao INSS, um atrasado de aposentadoria. Quer dizer, aí você lida com estelionatários, né? São pessoas perigosas, são pessoas que elas já veem na presa, Luiz, a fraqueza. E eles fazem esse ataque para obterem o lucro que você fez referência. Isso é uma prática muito grave, abusiva, coibida pelo Código de Defesa do Consumidor, justamente pela hipervulnerabilidade do idoso. Então, o senhor ouvinte, idoso, a senhora ouvinte aqui do Luiz, idosa, que por acaso não tenha compreendido bem este tipo de negociação no momento da contratação de um crédito consignado, saiba que a senhora e o senhor têm direitos. Sabe? Isso é uma prática abusiva e isso não pode perseverar. É necessário, então, que esteja realmente muito atento e muito atenta, né? As propostas vão chegar. Agora, escute, analise, nunca dê respostas imediatas, pense, converse com mais alguém, entenda. Depois de feito tudo isso, aí você pode fechar o negócio, se você entendeu que é algo realmente que seja interessante. Então, muito cuidado e muita atenção para não cair nesse tipo de golpe também e de estratégia, né, que é colocada aí para poder se vender. Eu penso, Glauco, que esse quadro que a gente tem aqui de entrevista com essas orientações são essenciais e importantíssimas. A gente vai mostrando para as pessoas que estão aí realmente muitas oportunidades, mas que dentre essas oportunidades tem muita coisa por trás, né, que é preciso ficar atento para não cair em verdadeiras armadilhas, né? Isso em diversos setores. Exatamente, Luiz. Esse é o recado que você muito bem deu. Atenção para o consumidor e cuidado, senhor fornecedor, pois existem órgãos que estão acompanhando esse tipo de conduta abusiva. A imprensa séria, a imprensa forte, a imprensa com credibilidade também apoia o que é certo. Então, que os senhores atentem para o que a legislação determina e não para os lucros, o lucro fácil, o atalho, que por vezes é cobiçado. Ô Glauco, eu tenho percebido a questão dos combustíveis, né? Em Manhuaçu, a gente tem aí vários postos mantendo a gasolina acima de 5,35, né? Variando de 5,35 até 5,39. Já temos também um outro posto na região da Ponte da Aldeia, com a gasolina com um preço um pouco menor, 5,22, né, para a gasolina comum, mas o Distrito de Realeza segue como o local onde tem as melhores opções de preços, né? Com a gasolina batendo ali na casa de R$ 4,91. E a gente continua estimulando ao consumidor comprar onde é mais barato, né? Exatamente, Luiz. Até porque quando o consumidor tiver a compreensão de que só ele tem o poder de reduzir os preços na bomba, isso será aproveitado para toda a população de Manhuaçu. Sim. Basta que se tenha uma organização e que nós façamos essa divulgação. Como você bem disse, hoje o Distrito de Realeza é o que comporta esse preço mais baixo. No centro de Manhuaçu, no perímetro urbano, nós temos o preço mais alto. Então, por que não aproveitarmos o sábado, o domingo e como você já havia nos direcionado em alguns programas anteriores, programar esse abastecimento para que façam uma visita lá na Grande Realeza, passear lá perto dos postos de gasolina, ver a vegetação, a plantação de café, enfim, dar um passeio com a família. Isso não custa nada, pelo contrário, vai criar uma economia de quase 50 centavos no abastecimento
do seu automóvel, da sua motocicleta e do seu caminhão. Porque também, Luiz, o óleo diesel está a quase 70 centavos mais baixo no distrito de Realeza. Vale a pena esse deslocamento? Sem dúvida, né? Num tanque aí com uma litragem muito alta, né? Dá uma diferença enorme. Glauco Macedo, obrigado pela presença aqui. Gentilmente você vem mais uma vez e até a próxima sexta. Já estamos aguardando com boa expectativa. Ô Luiz, muita felicidade, né? Para nós podemos estar aqui. É uma dupla felicidade. Em primeiro lugar, porque sou seu fã há mais de 20 anos. E na sequência, porque podemos aqui, através do veículo que você comanda, né, a grande alcance aí que você tem com seus ouvintes, passar as informações do Procon Manhuaçu. Sim, então, obrigado. São 8h53 da manhã. Encerramos para o vídeo. Após o intervalo, eu sigo no rádio até às 11h30 da manhã. Até já. A rádio dos grandes sucessos. Rádio 710 AM.